Querido povo de Deus, vamos neste momento fazer uma breve reflexão do Evangelho deste domingo, primeiro domingo da Quaresma, ao qual nós vamos meditar o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 1 ao 13. Escutemos com muita atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, nós meditamos as tentações de Jesus. E escutamos a narrativa que Jesus é enviado para o deserto. O deserto, dentro do contexto bíblico, significa o lugar da provação. No deserto também passou o povo de Israel, saindo do Egito em direção à terra prometida. Assim também Jesus passa pelo deserto. Nós também, nesse tempo da Quaresma, somos convidados a entrar no deserto, para que, passando pela dificuldade que é o deserto, passando pelas provações, terminamos esta travessia de modo fortalecido, de modo mais convincente, em cada vez mais nos tornarmos filhos de Deus, a nossa fé, que ela é fortalecida neste sentido. E escutamos ainda mais na narrativa evangélica, queridos irmãos, que Jesus ele é tentado pelo diabo. E aqui mostra as três tentações de Jesus: a tentação do prazer, a tentação do ter e a tentação do poder. Interessante, queridos irmãos, que o diabo ele lê a Sagrada Escritura, pois todas as tentações ao qual se dirige a Jesus são, podemos assim dizer, fundamentadas na própria palavra. E encontramos na primeira tentação, a tentação do prazer, o diabo tentando convencer Jesus, e ele diz assim, no versículo 3, a Escritura
né, o diabo disse então: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Sabemos, queridos irmãos e irmãs, que Jesus estava no deserto e 40 dias ele, com certeza, ficou com fome. E nada mais prazeroso você com fome e comer algo. Você está com sede e beber algo. É um prazer reconfortante. E aqui então o diabo utiliza-se dessa situação e manda que Jesus, mande transformar a pedra em pão. E Jesus dá uma resposta então a Satanás dizendo que, também fundamentado na Escritura, não só de pão vive o homem. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus supera então esta tentação, que acima da nossa vontade, do nosso instinto, do prazer em comer a comida terrena, mais prazeroso ainda é você saborear do banquete celeste. É você, nesse momento, nós estamos no ano da Eucaristia, se saborear do pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus na comunhão. Então, o diabo perde, nessa tentação do prazer. E então ele vai para a segunda tentação, que é a tentação do ter. Leva Jesus para o alto e mostra a ele todos os reinos do mundo. E diz que todos os reinos será teu se Jesus prostrar diante de Satanás. Mas Jesus rebate ainda então esta segunda tentação do ter, também utilizando a Sagrada Escritura. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda tentação nós somos então convidados por Jesus, claro, somente a Deus devemos adorar. E não cair na tentação do mundo de adorar as coisas do mundo, as posses do mundo, os objetos e valores do mundo. Somente ao Deus verdadeiro devemos prostrar a nossa adoração. O diabo então perde nessa segunda tentação a tentação do ter. E vai para a terceira tentação, a tentação do poder. E leva Jesus então para a cobertura, do Templo de Jerusalém, e se utiliza também da Sagrada Escritura, dizendo que era para Jesus se lançar do teto do Templo de Jerusalém, porque os anjos irão proteger, os anjos não iam deixar que ele se ferisse. E aqui a tentação do poder. Porém, Jesus, ele também rebate Satanás com a Escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui ele vence também essa tentação do poder, mostrando para nós, queridos irmãos e irmãs que nos assistem, que o poder maior não é o poder que tem como origem, como gênesis, o mundo. O poder maior é o poder do nosso Deus. E é nesse poder que devemos confiar, é nesse poder que nós devemos nos lançar. Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham esta meditação, neste primeiro, então, domingo da Quaresma, somos convidados a vencer essas tentações que até hoje nos acompanham. A tentação do prazer, a tentação do ter e a tentação do poder. Aliados também na prática quaresmal, do jejum, da oração e da caridade. Que possamos, neste deserto, fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso compromisso cristão, sempre fundamentado, baseado na Sagrada Escritura. Jesus, então, hoje nos mostra que sim, é possível
vencer as tentações do inimigo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. O que cabe a nós é, nesse espírito, cada vez mais buscarmos esta fortaleza, este sentido, a nossa vida fundamentada nesta palavra, palavra de salvação. Eu convido então a cada um de vocês durante esta semana, meditando este trecho do Evangelho, fazer um profundo exame de consciência. Como anda a sua vida? Nessas três pilares, nesses três pecados ao qual o inimigo tentou Jesus neste domingo: o ter, o prazer e o poder. Convido você a fazer esse exame de consciência e, através desse exame de consciência, procurar melhorar, procurar verdadeiramente deixar de lado tudo que o mundo oferece, todas essas tentações, superar e, com a força do Espírito Santo, sair fortalecido e superar o deserto que está em nossas vidas, sempre buscando a nos tentar, a nos persuadir, a nos tirar do caminho de Jesus. Quero que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, interceda por cada um de vocês, por vossas famílias e nos auxilie neste início desta caminhada quaresmal. Que o Espírito Santo o ilumine, que o Espírito Santo abençoe a cada um de vocês e vossas famílias. E desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe. Amém.